Olá, está começando mais um Talk Show Zenit. Em julho vamos completar um ano dos plenos efeitos da Lei nº 13.303. Os desafios para conduzir as contratações das estatais de acordo com essa lei são grandes e ainda existem muitas dúvidas a respeito. Pensando nisso, a Zenit vai realizar o segundo Encontro Nacional das Estatais em maio, na cidade de Brasília. E eu converso agora com o professor Ricardo Sampaio, que estará presente neste encontro. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, um assunto que gera bastante polêmica é o sigilo do orçamento previsto na Lei nº 13.303. Poderia, por favor, comentar sobre isso e nos dizer qual é a orientação do TCU sobre este ponto do sigilo? Pois bem, essa questão, de fato, ela, desde o início, desde a publicação da Lei 13.303, tem gerado bastante discussão. Primeiro, porque ela muda um paradigma em relação à Lei de Licitações, a Lei 8666 de 1993. Na Lei de Licitações, o valor estimado das contratações, ele deveria obrigatoriamente ser publicado no edital de licitação. A Lei 13.303 rompe com essa tradição e estabelece no seu artigo 34 que o valor estimado para a futura contratação, portanto, aquele valor que a administração, que a empresa estatal, no caso, afere mediante pesquisas de mercado na fase de planejamento da contratação, será sigiloso. A lei não deixa dúvida, no seu artigo 34, de que o valor estimado da licitação será sigiloso. Ela faculta a publicidade deste valor, mediante justificativa. Por que, então, se a lei não deixa dúvida, essa tem sido uma questão bastante controvertida, conforme enfatizamos inicialmente. Especialmente por conta do rompimento com a tradição, com aquela disciplina que a lei anterior estabelecia, e por conta de oscilações, sim, digamos, nos entendimentos e manifestações do Tribunal de Contas da União a respeito do tema. Para você ter uma ideia, Juliana, no Acórdão 1502 de 2018, o plenário do Tribunal de Contas da União concluiu que nas licitações promovidas pelas empresas estatais, tratava-se então de uma situação na qual incidia a Lei 13.303, o valor estimado da contratação, sempre que fosse utilizado como um critério para o exame e aceitabilidade das propostas, deveria ser publicado junto do edital. E a razão para isso, para esse entendimento, o princípio constitucional da publicidade. O Tribunal de Contas da União também enfatizou que a lei não trazia uma vedação absoluta a essa publicação. Perceba, o Tribunal de Contas da União, tratando da questão envolvendo o sigilo ou não do valor estimado da licitação, desconsiderou a opção do legislador, que no artigo 34, enfatizo, deixou muito claro que o valor estimado da licitação será sigiloso. E determinou àquela empresa estatal envolvida nesse julgamento o dever de publicar o valor estimado, sempre que esse valor fosse utilizado como critério para a aceitabilidade das ofertas. Aqui um ponto importante. Na lei das estatais, na Lei 13.303, sempre que utilizado como um critério de julgamento o menor preço, o valor estimado na fase de planejamento, ele deve obrigatoriamente ser observado para efeito de aceitação da proposta. Isso significa, em todas as licitações em que o critério de julgamento for o de menor preço, o valor estimado servirá como critério para a aceitabilidade das propostas. Qual a consequência disso? Se adotada a orientação do Tribunal de Contas da União, em todas as licitações as empresas estatais deveriam divulgar no edital o valor estimado. Como é que fica, então, a opção feita pelo legislador, segundo a qual o valor estimado deverá ser sigiloso? Perceba, essa manifestação do Tribunal de Contas, que tem o dever constitucional, tem a missão constitucional de avaliar a legalidade dos atos administrativos, criou confusão. Não me parece, com todo o respeito que é devido, adequada essa decisão.
afinal de contas, ela desconsidera a vontade do legislador, ela desconsidera o comando legal que é expresso, claro, que é explícito no seu artigo 34 da Lei 13.303. A par dessa questão, outros fundamentos, outros aspectos também contribuem para que essa discussão continue em voga. Para você ter uma ideia, Juliana, posteriormente, no mesmo ano de 2018, porém no julgamento do Acórdão 2989, o mesmo plenário do Tribunal de Contas da União concluiu que nas licitações processadas pela modalidade pregão, a divulgação do valor estimado não é obrigatória no edital. Qual foi a razão para firmar essa conclusão? A lei do pregão, a Lei 10.520 de 2002, ela diz que do edital deve constar o critério de julgamento e do processo o valor estimado da licitação. Com base nisso, o Tribunal de Contas, então, alterou uma orientação que já havia se consolidado ao longo dos anos, segundo a qual, no pregão, seria obrigatória a divulgação no edital do valor estimado, sempre que este fosse utilizado como critério para aceitabilidade das propostas, ofertas, lances. Veja, a lei do pregão deixa claro, o critério de aceitabilidade deve ser divulgado no edital. Então, ao longo dos anos, o Tribunal de Contas da União sedimentou, consolidou o entendimento de que, sendo o valor estimado o critério que será aplicado para análise de aceitabilidade, ele deveria ser publicado. No Acórdão 2989, 2018, o plenário altera essa orientação e diz não. O que deve ser informado no edital é que o critério de julgamento será pelo menor preço. Agora, o valor estimado, na forma da lei, pode permanecer no processo. Inclusive, esse julgamento ele foi extremamente interessante, porque os ministros, inclusive, discutiram, não faz parte da orientação do acórdão, da conclusão definitiva do acórdão, mas foi objeto de discussão a possibilidade de conferir sigilo ao valor estimado em um pregão. E observe, a lei não fala em sigilo. Então, essas manifestações, elas fomentam aquela polêmica. Porque na lei das estatais, em que o legislador consagrou textualmente o sigilo, o tribunal diz que é obrigatório publicar o valor estimado. Na lei do pregão, em que o entendimento do próprio TCU já havia se consolidado no sentido de conferir a publicidade, o tribunal diz que é possível não publicar. Ficamos todos em dúvida. Essa questão, essa dúvida, eu tenho percebido muito forte, especialmente nos eventos dos quais eu participo, pela Zenit, tratando da aplicação da lei das estatais. Especialmente a partir do Acórdão 1502, 2018, os empregados das empresas estatais começaram a indagar. Espera aí, o tribunal, então, neste acórdão, disse que é preciso publicar sempre que o valor seja considerado como critério de aceitabilidade. Então eu tenho que publicar esse valor, eu sou obrigado, essa decisão me alcança. Aqui é importante estabelecer uma condição a respeito dos efeitos das decisões do Tribunal de Contas da União. Esse Acórdão 1502, 2018, plenário, ele não tem um efeito vinculante, ou seja, ele não tem um efeito que alcance outras empresas estatais que não apenas aquela envolvida no julgamento. Diferente de uma súmula ou diferente de uma resposta à consulta que por força de lei tem efeito vinculante, ou seja, a orientação adotada numa súmula ou numa resposta à consulta será aplicada para todos os jurisdicionados, para todas as demais empresas estatais nesse caso. O Acórdão 1502 não tem esse efeito. Então, eu tenho chamado a atenção para o seguinte aspecto. Trata-se de uma manifestação do TCU, mas que não vincula, não sujeita as demais empresas estatais que não constam, não fazem parte do polo passivo daquele processo que culminou no Acórdão 1502/2018 plenário. De toda forma, é uma manifestação, indica uma orientação adotada pelo TCU, o que faz com que a discussão não tenha ainda o ponto final.
Por isso a importância de nós voltarmos a discutir, de nós continuarmos discutindo esse assunto, a fim de estabelecermos orientações seguras para os empregados das empresas estatais que aplicam essa condição no dia a dia das suas licitações. Sem dúvida, professor. Outro tema atual é a gestão de riscos. Afinal, em quais contratações deve ser elaborada a matriz de risco de acordo com a lei das estatais e mais? Qual tem sido a orientação do TCU sobre a implantação de mecanismos de gestão de riscos nas contratações? Perfeito. Mais uma vez, nós temos um tema em que a lei das estatais altera o paradigma anterior, que era definido pela lei de licitações. Na lei de licitações, o legislador não estabeleceu a obrigatoriedade de os contratos adotarem cláusula de matriz de risco. Pelo contrário, no seu artigo 65, inciso 2, a linha D, combinado com o parágrafo 5º, a lei de licitações ela assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação ao longo de todo o contrato. Isso significa, ocorrendo situações supervenientes, a formação dessa equação econômico-financeira, o que se dá com a apresentação e aceitação da proposta, a parte prejudicada terá direito à recomposição do encargo, da remuneração, a fim de manter a condição inicial de equilíbrio. Pois bem, esse é um direito que tem, inclusive, amparo na própria Constituição, que no artigo 37, inciso 21, assegura a manutenção das condições efetivas da proposta ao longo de todo o contrato. Por que essa solução consagrada pelo legislador na lei de licitações não se mostrou eficaz ao longo dos anos em que é aplicada? Porque ela não traduz a objetividade necessária para assegurar a garantia constitucional. O que eu quero dizer com isso? Há a previsão de que a manutenção da condição de equilíbrio da equação econômico-financeira deve ser observada. Mas, diante da superveniência de uma situação, de um caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, isso não significa que a equação econômico-financeira será automaticamente recomposta. E aí surgem as discussões. O contratado entende que tem direito, a administração diz que não. E, especialmente naqueles contratos de maior vulto, quando essa situação, quando essa divergência de entendimentos envolve valores mais expressivos, inevitavelmente isso determina a judicialização, com paralisação da execução contratual, ou seja, prejuízo para que o contrato alcance o seu fim e reverta no atendimento do interesse envolto naquela contratação. Qual foi a solução adotada pela lei das estatais? A matriz de risco. Uma cláusula contratual que estabelece a responsabilidade de cada um dos contratantes e a exata medida dessa responsabilidade em face do ônus financeiro decorrente dessas situações supervenientes. A matriz de risco não é propriamente, no todo e completo, uma novidade. Contratos de concessão, contratos firmados com recursos repassados por agentes financeiros internacionais já adotavam, parcerias público-privadas já adotavam a cláusula de matriz de risco, mas para o dia a dia das contratações continua sendo uma novidade. Essa novidade, no meu modo de ver, alcança um objetivo muito interessante, que é conferir segurança jurídica. As partes já sabem, ocorrendo esse evento futuro e incerto, o contratante ou o contratado será, nessa medida, responsável pelos efeitos financeiros que dele decorrem. Evita-se assim a discussão, evita-se assim a judicialização. Por que remanesce ainda a discussão em relação à questão da adoção da cláusula de matriz de risco? Por força da forma como o legislador tratou a matéria na Lei 13.303. Se nós observarmos, no artigo 69, a lei estabelece as cláusulas necessárias em todos os contratos celebrados pelas empresas estatais e, no seu inciso 10, matriz de risco. Ou seja, com base em uma interpretação isolada do artigo 69, inciso 10, seria possível concluir que em todo contrato firmado por empresa estatal, a cláusula de matriz de risco é necessária, ou seja, obrigatória, indispensável.
Assim, independentemente do objeto, compra, serviço ou obra, o contrato deveria trazer uma cláusula de matriz de risco. Ocorre que no artigo 42, quando o legislador tratou especificamente das contratações de obras e serviços de engenharia, no parágrafo 1º desse artigo 42, ele dispensou atenção às contratações de obras e serviços de engenharia pelos regimes de execução de contratação integrada e contratação semi-integrada. E nesse dispositivo, artigo 42, parágrafo 1º, ele fez constar que nessas contratações, obras e serviços de engenharia, pelos regimes de execução empreitada integrada e semi-integrada, será indispensável, será obrigatório que o instrumento convocatório, o edital da licitação, traga a matriz de risco. Veja, se por força do artigo 69, inciso 10, a matriz de risco já fosse uma cláusula indispensável e obrigatória em todos os contratos, independentemente do objeto, qual seria a razão de o artigo 42, parágrafo 1º, que trata especificamente dos contratos de obras, serviços de engenharia, pelos regimes de execução empreitada, integrada e semi-integrada, exigir cláusula de matriz de risco? Essa condição faz com que duas linhas de entendimento se formem. A primeira, sustentando que a matriz de risco é obrigatória em todos os contratos, por força do artigo 69, inciso 10. E a segunda, a qual eu já adianto, a que eu me filio, que estabelece a necessidade de uma interpretação sistemática, conjugada desses dispositivos, afastando uma interpretação simplesmente literal do artigo 69, inciso 10. Quando o legislador quis instituir a matriz de risco como uma cláusula indispensável, ele o fez textualmente e tratando da situação específica, obra, serviço de engenharia, contratação integrada, semi-integrada. A questão que remanesce é qual então a condição, qual a finalidade do artigo 69, inciso 10. Aqui, essa segunda corrente de entendimento tem apontado a seguinte solução. As cláusulas mencionadas no artigo 69, inciso 10, devem ser interpretadas conforme a situação fática. O que eu quero dizer com isso? O artigo 69 diz que são cláusulas necessárias em todos os contratos. Inciso 3, a cláusula que trata do reajuste. Agora veja, se o contrato pretendido possuir vigência de 3 meses, não é necessário prever uma cláusula de reajuste, porque por força de disciplina legal, Lei 10.192, de 2001, o reajuste só incidirá quando ultrapassado 1 ano da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se refere. Ora, não haverá então incidência do reajuste. Eu sou obrigado a prever cláusula de reajuste nessa condição? Não, ainda que o artigo 69, inciso 3º, tenha assim estabelecido. Afastamos essa interpretação literal para entender que serão cláusulas necessárias e indispensáveis, aquela que trata do reajuste, assim como aquela que prevê a matriz de risco, quando assim exigido por força de uma disciplina legal compatível com a situação fática. Obviamente, essa questão não é das mais simples, porque a primeira corrente de entendimento trabalha os seus argumentos, trabalha a sua fundamentação e assim remanescem os empregados das empresas estatais com dúvidas. O que me parece importante, neste momento, 1 ano de aplicação da lei, obrigatoriamente, é preciso pontuar que as empresas estatais, para aplicar a lei, devem ter cumprido o dever instituído no artigo 40, que estabelece a necessidade de edição de regulamentos internos de licitações e contratos, os quais devem trabalhar a questão envolvendo a aplicação da matriz de risco. Boa parte das empresas, a maior parte delas, adotou a segunda linha de entendimento, e nesse caso, ao empregado da empresa estatal que aplicará essas disposições, se faz obrigatório observar a disciplina do seu regulamento interno de licitações e contratos. Enquanto o regulamento for válido, vigente e eficaz, essa é a orientação a ser seguida, ainda que outra
pudesse ser adotada. Mas, no caso daquela empresa estatal, a opção foi diferente e ela precisa ser observada. Veja, é uma forma de nós, assim, resolvermos a questão da divergência de entendimentos. Por fim, o que é importante apontar a respeito das orientações do TCU? O TCU não tem ainda uma orientação, digamos assim, definitiva a respeito dessa questão. Não me recordo de encontrar na jurisprudência, nos precedentes do tribunal, um acordo, uma ocasião em que ele tenha tratado especificamente desse tema. Porém, o que é importante destacar, o Tribunal de Contas da União, especialmente de 2015 para cá, vem dispensando atenção especial à questão envolvendo a gestão de riscos, que é algo muito mais amplo do que a simples elaboração e adoção de cláusulas de matriz de riscos. É perceptível nos precedentes do TCU a preocupação, a orientação, as determinações para que órgãos e entidades jurisdicionados estabeleçam processos de gestão de riscos. E nesse contexto, a matriz de riscos se insere como um dos instrumentos para o atendimento dessas orientações. Assim, o ideal seria, no meu modo de ver, que as empresas estatais passassem a dispensar atenção, especialmente para o aspecto da gestão de riscos, que não se resume apenas aos riscos, situações futuras incertas que possam comprometer o resultado de seus contratos, riscos financeiros, riscos institucionais, riscos de integridade, entre tantos outros riscos das suas contratações. E nesse contexto, obviamente, com base naquilo que o regulamento também estabelece, deixem bem claro para os seus empregados quais são as orientações que devem ser observadas em cada caso. Com isso, nós conferiríamos, inclusive, segurança jurídica para os empregados que precisam observar essas disposições. Bastante complexo. Sim. Muito obrigada, professor, por sua participação conosco hoje. E você não deixe de conhecer o programa completo do 2º Encontro Nacional das Estatais no link que aparece na descrição do vídeo. Acesse e inscreva-se. E até o nosso próximo encontro. Tchau!